Olá pessoal, muito boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo aqui essa transmissão. Hoje a gente entra na nossa quarta edição, no nosso quarto episódio aqui do Fast Marketing. Então vamos falar hoje sobre uma ferramenta super importante, super legal, chamada Facebook Analytics. Então se você ainda não usa o Facebook Analytics, você não conhece essa ferramenta, a gente vai falar aqui hoje sobre 6 motivos para você usar aí o Facebook Analytics no seu negócio. Então conta para mim nos comentários onde você mora, de onde você está falando nesse momento e com o que você trabalha. Conta aqui do lado para mim ou aqui embaixo, dependendo de onde você estiver assistindo, para que a gente possa então iniciar aqui a nossa conversa, o nosso quarto Fast Marketing. Então, enquanto você vai colocando aqui nos comentários, deixa eu explicar um pouquinho o que é o Fast Marketing. Basicamente, o Fast Marketing é um projeto de conteúdo que eu comecei aí em julho de 2018, onde uma vez por semana eu venho aqui e trago algum tema, algum conteúdo relevante para você. Então, hoje a gente vai falar sobre Facebook Analytics e esse tema de hoje faz uma conexão importante com o que a gente viu no Fast Marketing número 3. Então, se você ainda não assistiu esse episódio, procura no meu Facebook, da minha página, ou também no meu canal do YouTube, que a gente falou sobre métricas no Instagram. Então, esses são um dos pontos importantes para você, empreendedor, né? Entender a importância e a relevância das mídias sociais para o seu negócio, que você tem basicamente a oportunidade de controlar os seus investimentos, saber o que está funcionando e o que não está. E o mais importante, você poder realocar aí os seus investimentos. Então, esses são pontos importantes para você. Então, essa é a ideia, então, a galera que está colocando nos comentários. E a ideia desse episódio justamente é apresentar essa ferramenta para você, caso você ainda não conheça, que é, então, o Facebook Analytics, para que você possa então utilizar essa ferramenta justamente para te ajudar e te apoiar nas suas tomadas de decisão em relação ao seu marketing, certo? Então, esse é o tema do Fast Marketing 4, a gente já falou sobre táticas de engajamento, a gente já falou também sobre algoritmos no Facebook e no Instagram. Então, todos esses vídeos aí estão disponíveis ou no meu canal do YouTube ou também aqui na minha página do Facebook. Então, se você conhece alguém aí que está com dificuldade em medir os seus resultados, seja eles online ou seja eles dentro aqui da sua própria fanpage, chama mais pessoas para estar aqui, marca aí um amigo nos comentários, porque a gente vai começar então a entender um pouco mais sobre como o Facebook Analytics pode ajudar aí você e o seu negócio a gerar mais resultado. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui então sobre os 6 motivos para você começar a usar então hoje o Facebook Analytics. Então dá tempo aí de você chamar as pessoas para participar. E eu vou trazer aqui os pontos então em relação aos 6 motivos para você começar a usar, e aí eu vou entrar um pouquinho para você conhecer um pouco mais também a própria ferramenta, você saber como que o Facebook Analytics funciona aí na prática. Então, conta para mim aí nos comentários, sim ou não, se você já usa o Facebook Analytics no seu negócio. Coloca aí sim ou não, para eu saber o quanto já você sabe, vamos dizer assim, sobre essa ferramenta. Coloca aí para mim nos comentários, sim ou não, se você já usa essa ferramenta. Para quem não sabe, então, o Fast Marketing é uma iniciativa promovida pelo Social Cell. Então, se você não conhece o Social Cell, é o meu novo treinamento sobre marketing das mídias sociais, onde você vai aprender aí de uma forma definitiva como usar as mídias sociais para atrair mais resultados para o seu negócio. Depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas todos os episódios do Fast Marketing são um oferecimento Social Cell. Então, vamos entender um pouquinho mais aí em relação ao Facebook Analytics. Por que ele é importante no seu negócio? Por que é importante você estar ligado no retorno que as suas estratégias de marketing digital acabam trazendo? Então, muita gente aqui está dizendo que não, algumas pessoas estão dizendo que sim. Então, essa é a oportunidade aí de você entender a importância disso. Então, antes da gente falar especificamente sobre a ferramenta Facebook Analytics, eu quero trazer aqui um pouquinho sobre a vantagem do online, né? O porquê que é importante, por que a gente tem hoje uma oportunidade muito grande nas mãos, que é justamente o marketing nas mídias sociais e também o marketing digital. Bem, eu como empreendedor, eu como uma pessoa que tem um negócio, eu levo muito em consideração alguns pontos, né? Algumas coisas que são importantes a gente levar em consideração na hora de decidir se vamos ou não fazer um determinado investimento. Vamos ou não investir em Facebook, vamos ou não investir em Instagram, vamos ou não investir em e-mail, vamos ou não investir em anúncios no Google, enfim. Esses são importantes. Então, esse é um tema importante para que você que ainda não utiliza o online ou ainda está meio batendo cabeça nesse sentido, é importante entender a vantagem de você usar o online para promover o seu negócio. Então, por que eu gosto do online? Por que eu defendo o online, seja nas mídias sociais ou seja outras maneiras de fazer marketing digital? Primeiro,
Dentro do online, a gente tem a possibilidade de medir o nosso resultado, ou seja, a gente tem a possibilidade de saber quantas pessoas estão sendo impactadas por um anúncio ou por algum conteúdo meu, quantas pessoas estão visitando a minha página de venda, quantas pessoas estão entrando no meu site. Tudo isso a gente consegue saber quanto eu estou investindo em anúncios, por exemplo, e quanto aquilo está me retornando de dinheiro. Então, o online permite que a gente possa, então, fazer esse processo de medir aí os nossos resultados. E a partir do momento que a gente pode medir os resultados, que a gente começa a entender, opa, o Facebook está dando mais resultado do que o e-mail, ou o e-mail está dando mais resultado que o Facebook, ou o Messenger está dando mais resultado que o Instagram está dando mais resultado que o WhatsApp, a gente tem a possibilidade, então, de alocar o investimento nesses melhores canais, certo? Você tem a possibilidade de saber aonde está funcionando para que você possa, então, alocar o seu investimento. Então, acaba sendo, às vezes, vamos dizer assim, sendo bem franca, burrice, a gente colocar, né, investir grana em lugares que não estão dando resultado simplesmente porque a gente não está medindo o que está acontecendo. Então, esses são os pontos importantes e por isso que eu tratei sobre métricas e mensuração de resultados, principalmente no Instagram, na edição anterior do Fastmart, no episódio 3. E a gente vai falar mais sobre isso, então, porque isso é realmente importante. E por que eu trago esse tema? Porque eu recebo praticamente todo santo dia mensagens de pessoas dizendo, Camila, eu tô usando o Facebook, eu tô usando o Instagram e não tenho resultado, eu investi X reais em anúncios e não fiz nenhuma venda, isso e aquilo. E uma coisa importante que você, empreendedor, tem que entender é, você precisa conhecer os seus números, você precisa saber quantas pessoas você tem que levar até o seu site para você fazer uma venda. Quanto de investimento você precisa fazer para você fazer uma venda? Quanto custa para você fazer uma venda? Então, enquanto você não conhecer os seus números, vai ficar difícil você achar o caminho onde está o furo aí em relação à sua estratégia. Então, esse é um ponto importante. O online traz essa vantagem para a gente. O online traz essa possibilidade da gente medir os resultados praticamente em tempo real. Então, dado isso, não tem por que a gente não usar as plataformas e as ferramentas disponíveis para tal. E quando a gente fala em medir resultados, o que a gente tem disponível e muito popularizado, de modo geral, disponível para a gente medir aí os nossos resultados? Eu acho que quando a gente fala em medir resultados online, eu acredito que a ferramenta top of mind, a ferramenta que mais se usa ou deveria ser usada é o Google Analytics, né? Então, o Google Analytics, ele acredito que é, vamos dizer assim, um complemento ao Facebook Analytics. Eu acho que são coisas complementares e que se ajudam, né, e se auxiliam. E se você não conhece ou não utiliza o Google Analytics ainda no seu site, no seu blog, nas suas ferramentas de marketing digital, eu acho que é imprescindível isso. Então, esse é um ponto importante. Google Analytics. O que é o Google Analytics? O Google Analytics é uma ferramenta gratuita do Google que você, vamos dizer assim, falando leigamente, né? Você instala ela no seu site, vamos dizer assim, e ela vai dar a possibilidade de você medir o desempenho, de quanto tempo as pessoas ficam no seu site, por onde que elas passam, quais são as páginas e tudo mais. Então, se eu pegar lá no meu site, por exemplo, no meu blog lá, Camila Porto, eu tive lá nos últimos 30 dias 170 mil pessoas que passaram por lá, elas ficaram em média 1 minuto e 43 na minha página, elas visitaram uma página e meia em média, então eu tenho esses dados. A partir do momento que eu tenho esses dados, o que eu posso fazer? Melhorar. Então, se eu olhar, nos últimos 30 dias eu tive 170 mil sessões no meu site, quanto eu tive nos últimos 60 dias? Eu aumentei ou eu diminuí a minha quantidade de sessões? Eu aumentei ou eu diminuí a quantidade de pessoas passando pelo meu site? Eu aumentei. Legal, então já avançamos. E agora, as pessoas estão ficando mais ou menos tempo no meu site? Elas estão ficando menos tempo. Então, o que eu preciso fazer para que essas pessoas fiquem mais no meu site? E por que é importante que essas pessoas fiquem mais? E assim você começa a entender aonde está o problema. Porque geralmente quando eu pergunto para as pessoas em relação a, ok, quanto você investiu? Eu investi 100 reais, certo? Qual que é o valor do seu produto? Meu produto é 200 reais, certo? E quanto você precisa de cliques ou visitas no seu site para você fazer uma venda? Não sei. Então, assim, quando você não conhece os seus números, fica muito difícil você achar o furo, né? Onde está o problema? É no tráfego, é no anúncio, é na página, é na oferta, é no preço, é na entrega? Onde está o problema, né? Então, esse é um ponto importante e essas ferramentas justamente ajudam nesse sentido. Uma outra ferramenta que a gente tem, deixa eu só voltar aqui. Uma outra ferramenta, então, que a gente tem, que ela pode, vamos dizer assim, ser complementar a isso, é justamente o tema dessa conversa de hoje, que é, então, o
Facebook Analytics. Muitos de vocês aqui falaram que não utilizam o Facebook Analytics. Eu vou trazer aqui então uma visão geral do porquê você deveria começar a usar o mais rápido possível essa ferramenta no seu site, principalmente, e como que ela pode então complementar aí a sua fonte de informação, principalmente sobre os seus resultados no Facebook, certo? Então ela é uma ferramenta super legal, super interessante e que hoje muitas das decisões que a gente toma no nosso negócio em relação ao valor, ao preço que a gente cobra, ao tráfego que a gente gera, quanto a gente investe, muitas das decisões a gente vem então trazendo aqui dessa ferramenta do Facebook Analytics. Então vamos lá, vou falar um pouquinho aqui sobre 6 motivos para você começar então a usar hoje o Facebook Analytics no seu negócio. Bem, como eu disse, então, o Facebook Analytics ele é uma ferramenta em que você, vamos dizer assim, instala no seu site e a partir do seu pixel do Facebook instalado no seu site, você tem a possibilidade de ter métricas e informações específicas sobre como que as pessoas estão consumindo, como que as pessoas estão convertendo, como que elas estão caminhando, vamos dizer assim, dentro, né, do seu site, do seu e-commerce, do seu blog e tudo mais. Então, ela é uma ferramenta que ajuda nesse sentido. Camila, eu não tenho site. A primeira coisa, comece a considerar ter. É importante você ter um site, um lugar onde você pode direcionar as pessoas para lá. Seja ele criado numa plataforma simples, mas é importante, eu acho, você ter, vamos dizer assim, um lugar em que as pessoas possam encontrar informações suas, possam encontrar você lá. Porque quando você não tem isso, né, você fica muito dependente de ferramentas tipo Facebook, Instagram e tudo mais, e isso acaba sendo um pouco perigoso. Então, recomendo que você tenha, né, como se fosse a sua casa, onde você vai direcionar as pessoas para lá. Então, hoje eu uso o Facebook, eu uso o Instagram para levar as pessoas para o meu site, né? Então, lá no meu site eu falo o que eu quero, eu falo sobre os meus produtos, eu ofereço os meus materiais, eu falo sobre os meus conteúdos. E se um dia o Facebook morrer, ou se o Facebook bloquear minha conta e tudo mais, é claro que é é um problema, mas eu tendo um lugar onde está tudo organizado lá e as pessoas podem me encontrar, eu minimizo, vamos dizer assim, o meu risco, tá? Então esse é um ponto importante aí para você em relação a isso. Então assim, e quando você então tem o seu site, você usa então o chamado pixel do Facebook. Camila, o que você está falando? Eu não estou entendendo nada sobre isso. Eu tenho um treinamento em que ensina passo a passo todas essas questões para você poder utilizar essas ferramentas da melhor maneira possível. Então, para a gente começar a entender um pouco mais aqui sobre a questão do Facebook Analytics em si, por que ele é legal e por que você deveria, né, começar a utilizar ele o mais rápido possível, eu acredito que o primeiro passo ele é gratuito, né? Então, assim como o Google Analytics, ele é uma ferramenta gratuita, ele é uma ferramenta que você pode ter muito mais informações, mais dados sobre o seu site. Então, aqui do lado, na imagem, eu tirei um print, né? Só para você ter uma ideia das informações que você tem disponível lá, e eu já vou entrar lá no meu Facebook Analytics também para mostrar para você mais ou menos como que ele funciona. Então, o primeiro motivo, ele é gratuito. Então, isso, né, não tem desculpa, certo? Então, como eu falo lá, o online é um lugar onde você tem a maior possibilidade de medir a eficácia dos seus investimentos, dos seus esforços, e o fato ainda da ferramenta ser gratuita não tem desculpa, vamos dizer assim, para você não utilizar. O segundo ponto que eu acho bem legal do Facebook Analytics de modo geral é que com ele você pode medir o desempenho e os resultados tanto do seu site quanto da sua fanpage. O que acontece? Dentro do Facebook, dentro das páginas, a gente tem o chamado Facebook Insights. Então, se você é meu aluno ou se você acompanha meu trabalho, você já deve saber. E eu recomendo muito que você use o Facebook Insights para você tomar decisões, saber que tipo de conteúdo está funcionando, conhecer o seu público, desenhar a sua persona e tudo mais. E o Facebook Analytics, ele permite que você também tenha mais dados e mais informações sobre o desempenho da sua fanpage no Facebook e também do seu site, certo? Então, é uma ferramenta que traz dados a mais sobre aí o seu público e também sobre o desempenho da sua página no Facebook e também do seu site. O terceiro ponto eu acho que é importante é que esses dados eles acabam se complementando, ou seja, quando a gente usa então o Facebook Analytics junto com o Google Analytics, por exemplo, a gente tem esse complemento. Então,
Dentro do Google Analytics, que é uma ferramenta que eu acho importante você utilizar, e a gente utiliza muito aqui, você vai ter um determinado tipo de dado, uma determinada forma de visualizar os seus resultados. E dentro do Facebook Analytics, você vai ter outros dados e outras informações. Então, eu acredito que cada vez mais eles são ferramentas complementares, eu acredito que cada vez mais elas podem ser usadas e devem ser usadas para que você tenha, então, uma visão geral em relação a como é que está o desempenho do seu site como um todo, né? Então, alguns dados você vai ter no Google Analytics e outros você vai ter só no Facebook Analytics. Então, eu acredito que eles acabam se complementando, então não tem por que você não utilizar essa ferramenta, tá? Então, quando a gente fala aqui em Facebook Analytics, você vai ter a possibilidade de medir os resultados da sua página no Facebook, do seu site, e isso pode ser, então, complementado com os insights e com as informações que você tenha lá no seu Facebook Insights. Outra coisa bacana e outro recurso que eu acho super legal dentro dessa plataforma do Facebook Analytics é a utilização dos funis para medir os seus resultados. Então, se você utiliza o pixel do Facebook no seu site, dentro lá do Facebook Analytics, você consegue então usar os funis, ou seja, você pode criar os funis e entender mais sobre o comportamento das pessoas dentro do seu site. Então, por exemplo, aqui eu fiz um funil de lead para venda, tá? Então, quantas pessoas estão entrando no site, quantas delas estão se tornando leads dentro daquele período e quantas delas estão comprando. Então, a partir do momento que eu posso, então, criar esses funis, eu começo a entender um pouco mais de onde está o problema. Então, a minha taxa ali de conversão, pelo que parece, de todo mundo que entra no meu site, em média, 56% das pessoas se tornam lead. E dentro desse intervalo de 56%, 1% está se tornando cliente. Então, o que eu posso fazer dentro da minha estratégia de marketing para que eu aumente essa taxa de conversão? O que eu posso fazer para que toda essa galera que se torna lead compre num período de tempo menor? Ou seja, eu diminua o meu ciclo de venda, eu diminua o tempo em que as pessoas levam para a tomada de decisão. E aí eu começo a pensar, e aí eu começo a ver aonde está o problema, né? Eu vejo ali, o problema não está necessariamente, claro que eu posso melhorar, mas não está necessariamente na geração de leads. Então, leads eu estou gerando de uma maneira ok. Agora, da galera que está se tornando lead, 1% está comprando. Aonde mais eu posso melhorar para que, imagina, se esse 1% se torna 2%, 3%. Tudo isso, então, são ideias, são coisas que eu posso utilizar para melhorar os meus resultados, certo? Então, esse é um ponto importante. E ali eu tenho outro dado que mostra de todo mundo que iniciou uma compra, 26% não comprou. Então, eu estou perdendo pessoas lá no meu checkout. O que eu posso fazer no meu checkout para que eu melhore, então, a minha taxa de conversão? Então, esse é o ponto da importância do medir, né? Então, quando você tem uma visão clara sobre quais são as etapas que as pessoas percorrem até elas se tornar clientes, você começa a identificar onde estão os problemas. Então, quando você fala para mim que, eu tô investindo R$500 e não tô vendendo, eu vou perguntar, ok, mas você tá gerando tráfego? Esse tráfego tá entrando? Esse tráfego tá indo até o checkout? Aonde está o furo? Aonde está o problema? Então, esses são pontos importantes que ferramentas como essa ajudam, né, a gente nessa questão, principalmente da tomada aí de decisão. E na minha opinião, uma das coisas mais loucas e mais legais do Facebook Analytics é uma coisa que eles lançaram agora na última F8. Então, em abril, comecinho de maio, eu estive lá na Califórnia, no evento do Facebook, e participei de uma palestra de um dos funcionários do Facebook, aonde eles mostraram o lançamento do negócio chamado Jornadas. Então, assim, uma das grandes dificuldades, né, que a gente tem dentro do meio online é essa questão dos múltiplos pontos de contato. Então, a pessoa inicia a jornada no celular, aí ela vai para o desktop, aí ela vai no tablet, aí ela, né, a gente começa a perder, vamos dizer assim, a origem, né, a origem da venda, ou qual canal efetivamente concluiu a venda e qual canal assistiu aquela venda, ou seja, auxiliou naquela venda. Então, dentro dos processos das jornadas, dá pra gente entender um pouco mais como que é esse processo das pessoas em relação a essa multitela, né? Então, aqui tem um exemplo lá. A pessoa iniciou uma jornada no dispositivo Android e ela terminou no iOS. Ela começou numa página no Facebook e terminou na web. Então, com essas jornadas, com esse desenho, a gente começa a entender, né,
o início dos canais e onde as pessoas estão concluindo a compra, onde elas estão concluindo, né, aquela determinada conversão. Então esse é um ponto interessante para a gente entender um pouco mais justamente sobre isso. Onde as pessoas começam e onde as pessoas terminam. Então, se eu for olhar hoje em relação ao retorno, né, do investimento em relação, sei lá, ao meu próprio Facebook, como ele é uma ferramenta de início da jornada, as pessoas iniciam a jornada ali e elas passam por um monte de canais até elas fecharem, às vezes fica muito fácil eu dizer, o Facebook não funciona, o Google não funciona, porque ele não tá gerando as vendas, né? Ele tá jogando lá por e-mail ou por uma outra fonte, onde efetivamente as pessoas clicam e compram. Então, esse é um ponto importante que parece às vezes óbvio, mas a gente não tem às vezes essa clareza de quanto cada canal ajuda nesse processo de levar as pessoas até o final, né, a jornada da compra. Então, esses são pontos importantes que a gente precisa levar em consideração, e esse é um recurso que eu acho que vale muito a pena você estar sempre de olho para entender onde as pessoas estão começando e onde elas estão terminando, né? Qual é o fechamento e qual é a forma de atrair essas pessoas, de adquirir, de aquisição, e essa parte da conversão de modo geral. Eu acho que uma outra coisa que talvez o sexto ponto que eu mais gosto em relação ao Facebook Analytics é a inteligência artificial que eles acabam inserindo dentro da plataforma sobre os insights. Então eu confesso que, enfim, quando você não tem, como é o meu caso, uma visão muito técnica ou muito alinhada a números, é difícil às vezes a gente tirar algum insight sobre aquilo, concorda? Então se olha lá, um monte de números, tá, o que esse raio dessas cores aqui querem dizer? Não sei. Então esse é um ponto legal. Então assim, eles inseriram, né, alguns recursos de inteligência onde a própria plataforma traz insights para você. Então, por exemplo, eu entro lá nessa linha ali das informações, a plataforma em si, dado a tudo que está acontecendo, todas as movimentações, elas trazem, por exemplo, que pessoas do estado do Rio de Janeiro passaram mais tempo no meu site. Então, esse tipo de análise, esse tipo de dado, às vezes nós, leigos e meros mortais, a gente não consegue identificar esse tipo de coisa. E claro, alguns insights não servem para nada e outros insights podem ajudar. Então, se eu tô com pessoas que estão vindo do Rio de Janeiro e estão ficando mais tempo no meu site, o que eu posso fazer em relação a isso? Será que eu poderia direcionar os meus anúncios para pessoas do Rio de Janeiro, direcionar minha verba para cá, minha verba para lá? Outros ali, pessoas usando um telefone gastaram mais tempo no seu site. Aquela otimização que eu fiz lá para mobile está rendendo um aumento, né, do tempo das pessoas no meu site. Então, esses são pontos interessantes que a gente começa a ter esse tipo de insight a partir, então, do momento que a gente utiliza essas ferramentas. Então, isso ajuda, claro, alguns não vão servir para muita coisa, mas tem muita coisa legal ali que a própria plataforma, vamos dizer assim, traz essas informações para você. Então, esses são pontos importantes. Agora, deixa eu voltar aqui para cá e eu vou mostrar então para você sobre como que funciona, aonde está esse recurso, para que você possa então começar a utilizar caso você ainda não utilize, certo? Então assim, dentro do Social Cell, o Marlon tá perguntando para mim. Uma das coisas que a gente mais foca, e principalmente no início, é buscar informações sobre o seu público. Então, com esse tipo de ferramenta, a gente começa a entender um pouco mais o seu público. Então, eu sei que a maioria das pessoas que acessam o meu site às 11 horas da manhã. E como que eu sei isso? Porque tá ali na plataforma. Então, quando eu vou mandar um e-mail, por exemplo, eu considero disparar um e-mail às 11 horas da manhã, porque é o horário em que o meu público está fora, né, vamos dizer assim, está buscando informações para ler. Então, hoje a gente tem uma taxa de abertura, taxa de cliques muito interessantes quando eu direciono os meus e-mails em determinado horário da manhã. Segunda-feira, terça, quarta, isso pode variar. Então, só um exemplo, né, de como que esses dados podem ajudar. Hoje, eu sei qual é o período que as pessoas demoram para comprar o meu produto. Então, o que eu posso fazer na minha estratégia de e-mail, por exemplo, na minha estratégia de conteúdo, para eu encurtar esse tempo. Em vez de elas demorarem um mês para comprar, ou um mês e meio, 90 dias, sabendo isso, o que eu posso fazer para encurtar esse processo, certo? Então, esse tipo de informação ajuda, né, nesse processo da gente refinar a nossa estratégia, tá? Então,
essa é a importância dos dados, essa é a importância da gente ter essas informações para a gente poder, então, utilizar ao nosso favor. Então, tudo é questão de você coletar e analisar. Coletar e analisar. Então, a ferramenta tá ali, ela é gratuita e pelo menos uma vez por semana eu sento aqui nessa exata cadeira e entro ali e começo a futricar e ver, opa, a minha taxa de conversão da página de captura de leads, por exemplo, caiu. O que eu tenho que fazer para melhorar? Ah, é o meu tráfego que tá ruim ou é a página em si? Ah, eu mudei a copy da minha página de venda e eu comecei a aumentar em 1 a 2% a minha conversão. Então, tudo isso é fruto de coletar e analisar, beleza? Então, esse é um ponto aí para você. Agora, vamos voltar aqui e eu vou mostrar então para você aonde você pode ir para que você possa então começar aí a utilizar o Facebook Analytics no seu site, tá? Então, vamos lá. Bem, o Facebook Analytics, então, ele funciona em parceria, né? Vamos dizer assim, ele funciona conectado com o Pixel do Facebook, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é usar lá o pixel do Facebook no seu site. Camila, que raio de pixel é esse? Entra lá no Social Cell, faz o meu treinamento para você entender como que isso funciona e como que você pode utilizar isso no seu negócio, porque eu acredito que você pode estar perdendo muitas oportunidades se você não sabe o que é um pixel e como colocar lá, certo? Então, lá no seu site. Então, para você utilizar aqui o Analytics, você vai entrar, né, em facebook.com, você pode entrar, /analytics, tá? Você vai ter lá facebook.com/analytics, ou no caso aqui, eu tô dentro do meu gerenciador de anúncios, você clica aqui nesses 3 risquinhos, eu não sei se vocês vão conseguir ver assim em detalhes, deixa eu ver se eu consigo aumentar minha tela aqui. Você entra lá no seu gerenciador de anúncios, vai ter lá o gerenciador, e aí você pode vir aqui em Analytics. Bem, entrando aqui no Analytics, você vai ter, então, basicamente, como eu disse, a possibilidade de você medir o desempenho da sua fanpage, ou você pode acompanhar o desempenho do seu site, ou você pode criar uma chamada propriedade, né? Então, uma entidade que reúne todos os pontos de contato. Então, eu tenho uma aqui que reúne todos os dados em relação ao meu site, e também todos os dados em relação à minha fanpage. É como se fosse uma coisa só que ele junta, ou você pode medir aplicativos que você tenha, ou as suas páginas, ou os seus pixels, tá? Então, você tem essas possibilidades. Ou mede só as coisas relacionadas ao seu site, ou mede as coisas relacionadas às suas páginas, aos seus aplicativos, ou você pode criar uma fonte, né, uma fonte única reunindo tudo, tá? Aqui, se eu clico em tudo, ele vai juntar, então, todos os dados que ele conseguir, e aí a gente vai iniciar o processo de análise. Então, aqui vai ter, quando eu uso aqui, né, a opção tudo, ele vai pegar tudo que tá rolando na minha página e tudo que tá rolando também no meu pixel, né? Então, tudo que tá rolando no meu site, desde que esse site tenha um pixel. Então, aqui, ele vai me dar quantos usuários ativos, atividade, blá, 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 e aqui é onde eu vou saber quais são os melhores horários que as pessoas mais estão no meu site, quanto tempo as pessoas gastam em média, a receita, por onde as pessoas estão comprando, qual é a minha conversão, gênero e blá, 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 blá. Tem muito dado, muita informação aqui. E aqui você pode trabalhar com os chamados, né, dos painéis também, onde você pode criar os seus funis e você vai poder, então, acompanhar aí os seus resultados. Então, vai ter aqui vários insights automáticos, vamos dizer assim, que as pessoas, que a própria plataforma acaba liberando ali. Então, ó, conversões de exibição de páginas para compra são maiores de pessoas usando um browser no telefone. Então, aqui você vai ter os vários insights que a própria plataforma vai dar para você. E aqui, então, você vai ter a possibilidade de ver os seus funis, né? Então, deixa eu pegar aqui um funil pronto para mostrar para você sobre como que isso funciona. Então, é isso, galera. O ponto é você ter aqui, deixa eu ver se é aqui que tá. Eu não estou achando agora. Mas aqui que você vai ter, então, a possibilidade de fazer, né, essa mensuração. E você pode vir aqui, por exemplo, em criar um funil. Aí você vai ver lá, todo mundo que visualizou um conteúdo, determinado canal, pode ser Facebook ou de uma determinada origem, qualquer horário. Aí você começa, então, a montar o seu funil. Então, essa é a ideia, né, de você usar esse tipo de ferramenta para que você possa, então,
e entender como que as pessoas estão se comportando no seu site, você entender aonde estão os furos em relação à sua estratégia, para que você consiga, então, alocar os seus investimentos aonde está o problema, deixar de gastar, às vezes, à toa, ou encontrar, né, onde está o problema para aquilo que você não está conseguindo identificar, porque você não tem os dados. Então, esse é um ponto importante, é um processo importante, e o mais importante é aquilo lá, é coletar os dados é uma coisa, agora analisar eles é outra. Então, é importante você, empreendedor, ter noção, conhecer os seus números, certo? Então, se você vai comprar ou contratar um fornecedor, você sabe o quanto você está disposto a pagar, o quanto você pode investir naquilo. E quando a gente fala em marketing, é a mesma coisa. Então, você tem que conhecer os seus números, e a forma hoje gratuita para você fazer isso é utilizando aí o Facebook Analytics. Então, esses são alguns dos motivos pelos quais eu acredito que essa ferramenta pode ser uma ferramenta complementar muito importante para o Google Analytics, que já é a ferramenta mais difundida, vamos dizer assim, para que você possa, então, utilizar aí no seu negócio, certo? Então, se você tiver alguma dúvida, posta aqui nos comentários, para que a gente possa, então, tirar aqui algumas dúvidas que você tenha sobre justamente essa utilização do Facebook Analytics aí no seu negócio. Então, manda aí para mim se você tem alguma dúvida sobre esse tema aqui da aula de hoje, para que a gente possa, então, tirar as dúvidas de vocês em relação a esse tema. Então, essa é a ideia básica, né? A premissa básica. Você utilizar as mídias sociais, mas utilizar elas com inteligência. Porque o que acontece? Eu vejo muita gente despejando dinheiro e as pessoas simplesmente não acompanham os seus resultados. Então, não tem estratégia milagrosa, não tem pulo do gato, desde que você entenda, né, e conheça aí os seus números, certo? Então, o que mudou no mercado e o que você precisa fazer para continuar atendendo a essas pessoas, certo? Então, hoje, se a gente comparar, né, o passado com hoje, obviamente as coisas mudaram, o cenário mudou, o mercado mudou, e aí simplesmente você achar, o Facebook não funciona, o Instagram não funciona, isso e aquilo, tem que começar a entender aonde está o problema, onde está o furo. Antes você impulsionava e bombava, agora o que você tem que fazer de diferente para que quando você impulsione o conteúdo, você comece então a voltar a chamar a atenção dessas pessoas, porque dizem, né, que quando a guerra começa, a estratégia acaba, ou seja, quando o jogo em si começa e quando você vai pro dia a dia, você tem que estar sempre disposto a mudar a estratégia, sempre disposto a fazer diferente. Então, esse é um ponto importante, e a mais ainda importante é a necessidade de você medir aí os seus resultados. Vamos lá! Face Analytics é possível integrar com o Instagram ou WhatsApp? Ainda não, Marlos. Até o momento, no momento que eu estou tendo essa conversa com vocês, não é possível. Ela funciona no seu site e também na sua fanpage. Mas é bom a gente ficar de olho, né, nas novidades e ver se vai ter alguma integração no futuro, mas a princípio não, né? No momento não. O Facebook Analytics só funciona com a página no Facebook, site, aplicativos também, que se caso você tenha um aplicativo de comentários, ou algum aplicativo para celular, alguma coisa assim, a ferramenta utiliza, né, é possível fazer esse tipo de mensuração dos resultados no momento que a gente está tendo aqui essa conversa, certo? Então, agora eu quero saber de você, conta aí para mim nos comentários, qual que foi o maior aprendizado que você teve nessa aula, o que chamou aí a sua atenção, o que ficou talvez mais claro para você, que estava mais confuso até o momento e que essa aula ajudou aí a clarear algumas coisas. Então, só resumindo tudo que a gente falou aqui. A internet, de modo geral, as mídias sociais permitem que a gente tenha a possibilidade de medir os nossos resultados, saber o que está dando certo e o que não está, e o mais importante, realocar os nossos investimentos ou nossos esforços aonde a gente começa a gerar mais resultado, certo? Só que agora é um ponto importante. Uma coisa é você achar algo e outra coisa é você ter dados que comprovem aquilo. Então, quando o empreendedor ele quer sair, né, daquele teto que ele tá, ele tem que sair da intuição e ir para os dados, né? Então, uma coisa é você achar que isso e aquilo. Outra coisa é você ter os dados para isso e aquilo. Então, esse é um ponto importante. A intuição, claro que elas caminham juntas, você tem que, às vezes, tomar partida em relação ao que precisa ser feito,
Mas se você não está, às vezes, baseado em dados, você toma decisões erradas. Então é importante isso, é importante você acompanhar os seus dados e não achar que é, sei lá, perda de tempo, ou que você não tem tempo para isso e tal, porque você está avaliando ali o resultado dos seus esforços. Então, esse é um ponto interessante aí para você. Isso aí, deixa eu ver. Leonardo perguntou se o Facebook vale a pena para business, não caiu muito com o novo algoritmo. Assim, o Facebook, ele é uma ferramenta hoje fundamental para qualquer pessoa que queira gerar tráfego, né? Então, quando a gente fala em alcance orgânico, sim, o Facebook caiu muito no orgânico e a tendência é que todas as redes, de modo geral, caiam muito no orgânico, porque cada vez mais conteúdo é gerado, cada vez mais informação é postada, então o orgânico, de modo geral, tende a cair para todo mundo. Só que você tem que começar a encontrar o que é o ponto forte de cada ferramenta, né? Então o Facebook hoje no orgânico está muito ruim, mas os grupos estão indo muito bem. O anúncio do Facebook talvez esteja cada vez mais assertivo, né? A possibilidade da gente ter uma audiência grande dentro do Facebook, as possibilidades de segmentação. Então a gente tem que começar a entender dentro de todas essas plataformas quais são os pontos fortes, os pontos negativos de cada uma e o que a gente pode utilizar ao nosso favor em relação aos pontos fortes e aos pontos negativos de cada uma. Então, se eu fosse simplesmente ouvir o que as pessoas falam em relação a e-mail, por exemplo, eu não usaria mais e-mail. E se eu olhar os dados em relação à importância que o e-mail tem para o meu negócio, eu jamais posso abrir mão do e-mail, certo? Então, ele tem pontos positivos, tem pontos negativos, e eu tenho que encontrar o melhor deles. Quando a gente fala em Facebook, em orgânico, lixo total. Mas quando a gente fala principalmente em grupos, quando a gente fala principalmente em recursos, por exemplo, como as lives, e principalmente como a parte de anúncios, não tem como você não usar o Facebook hoje para gerar resultados para o seu negócio. Então, se você deixa de usar esse ponto forte, que é justamente a parte dos anúncios, eu acho que você perde muitas oportunidades. Então, é importante a gente ficar ligado sobre o que cada rede tem de ponto forte e ponto fraco e a gente utilizar cada um. Então, o Instagram hoje tem um ponto forte que é o orgânico, certo? O orgânico do Instagram é muito forte. Então, esse é um ponto forte dele. Então, isso é que a gente tem que olhar, né, em relação ao momento atual do Instagram. Isso vai durar para sempre? Não sei. Mas, enquanto o orgânico do Instagram está bom, a gente tem que usar. Anúncios do Facebook é a mesma coisa. É uma ferramenta fundamental para você gerar e atrair novos clientes para o seu negócio. Então, não está aquelas maravilhas, mas é o que a gente tem hoje de melhor nesse sentido. Então, esse é um ponto interessante. Quando a gente não olha para isso, só olha o defeito da plataforma, não vou mais usar porque o alcance orgânico caiu. E aí você deixa de usar outros recursos que estão super em alta, aí você acaba restringindo muito as suas possibilidades. Então, é o que eu vejo, por exemplo, versus Facebook e Instagram, que é essa guerra que está agora. O que o Facebook tem que o Instagram não tem? O que é um ponto forte do Instagram e o que é um ponto forte do Facebook? O que é um ponto fraco do Facebook e o que é um ponto fraco do Instagram? E aí a gente começa, então, a pegar o melhor de cada um para a gente colocar aí na nossa estratégia. Então, acho que esses são os grandes pontos aí para a gente ficar atento sempre, tá? Não descartar nada e usar o que tem de melhor e de pior de cada uma das redes aí ao nosso favor, certo? Muito bom! Então, assim, Instagram, blá, 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 Instagram, sim, é normal, né? Quando a gente olha... Não, eu tô usando mais Instagram agora. Tudo bem, eu tô usando mais Instagram agora e isso é fato. Agora, eu não deixo de usar o Facebook e quando eu olho pra minha estratégia, aquela jornada ali que eu falo, o Facebook é uma ferramenta poderosa, pelo menos no meu caso, para atrair novos clientes. E o Instagram, ele serve para eu engajar os clientes que eu já tenho, as pessoas que já me conhecem, porque o Instagram tem pontos positivos e o Facebook tem pontos positivos também. Então, essa é a grande ideia, né? Por que a gente tem um treinamento lá onde eu falo sobre Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger? Porque cada uma dessas plataformas tem os seus pontos positivos, pontos negativos, e a gente tem que aprender a utilizar cada uma delas para o nosso negócio, certo? Então, se você quiser saber mais, entra lá, socialcell.com.br, para você entender como que você vai utilizar Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger para você atrair mais clientes utilizando o melhor de cada uma dessas plataformas, certo? Então, esse é um ponto aí para vocês. Naturalmente, para quem não joga o jogo de investir em tráfego, o Instagram está muito melhor, porque o alcance orgânico no Instagram está melhor no momento. Mas se você não entender
tudo que você precisa em relação a isso, ao conteúdo pago, ao conteúdo gratuito, e você começar a postar só no gratuito e não focar em desenvolver esse lado do pago, daqui a um tempo vai ficar difícil lá também. E aí você vai ter que ficar agora achando um outro culpado para colocar aí a sua falta de resultados. Então é importante a gente focar no que a gente tem que saber. Conhecer o seu público, fazer um bom conteúdo e usar os anúncios para que isso chegue para as pessoas, e esse é justamente o foco que eu dou nesse treinamento, certo? Então, esse é um ponto importante. Concordo totalmente com o Alan. Os dois são ótimos, sendo que devemos ter uma ótima estratégia nesses apps. Então, esse é um ponto aí. Galera, olha, muito bom falar com vocês aqui nesse episódio do Fast Marketing. Ele vai ficar disponível depois do replay no Facebook e também no YouTube. Vão comentando aí, vão trazendo os insights de vocês, vão chamando mais pessoas para assistir. E não se esqueça, o grande poder, né, o grande ponto forte das mídias sociais, do marketing na internet, é medir os seus resultados. É você poder saber e ter essa visão de que aonde é melhor eu estar nesse momento, né? Aonde você tem que investir os seus esforços, quando a gente fala em orgânico, quando a gente fala em pago, quando a gente fala em conversão, quando a gente fala em construção de lista. E a partir de onde a gente tem esse tipo de informação? Não do achismo ou da intuição do empreendedor, porque tá todo mundo usando o Instagram. É a partir do dado. Então, se você começa a trocar a intuição por informação e por dados, aí você começa a ser mais assertivo nas suas tomadas de decisão, beleza? Eu acho que esse é um grande aprendizado aí para todo mundo que tá nessa luta em relação à geração de resultados. Não tá fácil para ninguém. Tá difícil para todo mundo, e a diferença de quem está conseguindo para os que estão desistindo é o quanto você tá ligado, né, em extrair o melhor possível de cada uma das ferramentas aí para o seu negócio, certo? Então, esse é o recado dessa edição do Fast Marketing. Espero que você tenha curtido, e a gente se vê então no próximo Fast Marketing. Se você tiver alguma sugestão de tema, coloca aqui nos comentários, que eu vou adorar aí saber o que você quer saber, beleza? E se você quiser se aprofundar mais nesse tema, entra lá, socialcell.com.br, para você entender como atrair, engajar e converter seguidores em clientes para o seu negócio. Beijo, tchau, até a próxima Fast Marketing.